Pessoal, vocês estão me ouvindo aí? Dá para me ouvir perfeitamente? Bruno, acredito que tu tem que fazer uma... clicar aí para eu te aceitar na conversa. Acho que tu tem que pedir, né, Bruno, para eu te aceitar primeiro, para a gente poder começar. Acho que o Bruno está entrando agora. Um abraço para Arthur Navarro, para Roberto Bezerra, Moisés Neto, contador. Fala, Boa Bruno. noite, doutor Tudo em Vinícius. ordem? Tá me ouvindo bem? Muito bem. E vocês estão me ouvindo aí? Tá bem nítido. Um abraço para Legal. o Hugo, André Mota, o pessoal está entrando aqui. Vamos esperar um pouquinho o pessoal dar uma entrada para a gente. O André Mota aí, ele está muito tempo aí no direito eleitoral, né? É o rei de Campina Grande, André Mota. Amigo nosso. Doutor Daniel Moura, amigo, Juarez, grande marqueteiro aqui da nossa João Pessoa. Doutor Juarez. Responsabilidade aí, na live. Nosso presidente Fábio Brito, do nosso instituto. Obrigado pelo convite, doutor Fabrício. Pessoal, acredito que a conexão tá boa, o som tá legal, certo? E um abraço para o Givonaldo, meu sócio, acabou de entrar aí também. Acho que, Uma boa. acredito que a conexão tá legal e vamos começar. Um abraço para o Dr. Marcos Sotomayor Filho, nosso secretário-geral do IDEL, ex-juiz eleitoral, meu abraço, certo? Vamos... Boteco do Eduardo. Olha aí. Tô na cerveja aí. Depois da nossa live, você... Olha aí. Tem um compromisso, né, por live. Rafael Paulino, contador e amigo. Computador forte aí. Bruno, primeiro desejar boa noite a você, desejar boa noite a todo mundo que está aqui nos prestigiando, tá? E eu queria inicialmente fazer uma saudação por essa oportunidade que o Instituto de Direito Eleitoral aqui da Paraíba está proporcionando tanto a mim quanto a você, certo? O Instituto, ele foi criado, idealizado mais ou menos na eleição de 2010, tá? E foi um caso interessante, advogados de coligações distintas decidiram fazer um almoço de confraternização de fim de ano e lá a gente bolou esse instituto e o instituto veio crescendo. E esse ano, agora 2020, a gente decidiu dar um impulsionamento mais forte nele para disseminar conteúdo, trocar experiência, tudo que é importante nessas demandas eleitorais e tudo mais. Então, eu queria inicialmente agradecer essa oportunidade da gente bater um papo aqui sobre prestação de conta, tá? Pedir que as pessoas que estão assistindo, até os seus seguidores, que possam seguir o Instagram do IDEL, que é @idel_pb, certo? Um abraço para o nosso Arisson Tagino, conselheiro federal da Ordem, meu colega de Comissão Nacional de Direito Eleitoral, certo? E assim, Bruno, eu vou tomar a liberdade de apresentar Bruno aos nossos colegas de IDEL, tá? Sim. Aos contadores não precisa, mas aos advogados possa ser que a gente precise dar um esclarecimento. Eu posso dizer a meus colegas advogados, colegas de IDEL, o seguinte: se a gente colocar numa seleção de futebol, o Bruno seria um craque, tá? Bruno já foi secretário de Finanças da Prefeitura de João Pessoa, foi um dos idealizadores da Casa do Empreendedor, que simplificou
a criação e o empreendedorismo na cidade, entendeu? Tem uma larga experiência em campanhas eleitorais como contador e hoje preside, há pouco tempo, período de questão de mês, preside o Conselho Regional de Contabilidade, que, de antemão, a contabilidade é a co-irmã da advocacia na campanha eleitoral, tá? Eu costumo dizer que a advocacia não caminha sem a contabilidade próxima e integrada numa campanha eleitoral, tá? Então, eu tomei essa liberdade de apresentar Bruno a todos os nossos amigos, tá? E, Bruno, eu passo a palavra para você dar uma boa noite ao pessoal e aí a gente começa a bater nosso papo. Primeiro, Diego, né, agradecer o convite, né, seu e da diretoria do IDEB, né, Instituto. É importante a gente estar estabelecendo esse debate. Quando você fala em eleitoral, você fala em democracia. É importante que a gente esteja constantemente defendendo a democracia e fomentando essas discussões. E aqui a gente está aberto para um bate-papo, né, sobre contabilidade eleitoral, né, a prestação de contas eleitoral. O momento hoje que nós estamos vivendo está em segundo a questão desse debate, até porque nós temos a questão da economia, né, da sanitária, que é o principal foco, mas o TSE ele não mudou o calendário, né? O calendário está sendo cumprido, vigorosamente cumprido. A Justiça Eleitoral ela está desenvolvendo sistemas e formas de atender remotamente, virtualmente, né, os eleitores e os candidatos, os partidos também. Com o preço de hoje, as eleições estão mantidas. Portanto, agora, essa semana, nós vimos aí duas PECs, né, orientadas do Senado, que discute essa prorrogação. Se vai ou não acontecer, né, está sendo debatido no Congresso, e deve chegar justamente esse debate no TSE. Mas a preço de hoje, né, todos os casos aí, então vale a pena sim a gente estimular. E o Instituto sai na frente, que já promoveu, né, vários debates. E é sempre importante a gente estar discutindo aí na democracia. Registrar aqui um abraço para o Dr. Fábio Andrade, Procurador-Geral do Estado, um advogado eleitoralista que está momentaneamente emprestado ao governo do Estado da Paraíba, mas um colega de muita experiência no ramo eleitoral. Bruno, vou dar uma explicada mais ou menos do pessoal. A gente elaborou um pequeno roteiro, tá? Vamos falar um pouco de financiamento, de fundo especial, de fundo partidário, as problemáticas nas prestações de conta. E aí a gente vai utilizar da minha experiência, da sua experiência, entendeu? Então, vamos fazer um bate-papo aqui o menos jurídico possível para que a gente possa disseminar bem conteúdo, certo? Antes da gente entrar nos tópicos bem pormenorizadamente, eu queria falar só um pouquinho rapidamente sobre financiamento de campanha, tá? A gente tem um financiamento de campanha no Brasil hoje misto, né? Ele tem uma parte de financiamento privado e uma parte de financiamento público, tá? Foi uma demanda da sociedade que vem lá desde a eleição de 2006, na primeira reforma na Lei 11.300, diversas medidas vêm sendo tomadas pela Justiça Eleitoral e pela legislação, principalmente, no sentido de baratear e no sentido de tornar as campanhas mais enxutas. A gente lembra que antigamente tinha showmício, distribuição de brindes, e ao longo dos anos a Justiça Eleitoral veio, e a legislação avançando, e veio cortando isso, tá? E redundou, ali em meados de 2015, a Ordem dos Advogados do Brasil ajuizou uma ação no Supremo, todos se recordam disso, e essa ação redundou no fim das doações por pessoa jurídica para as campanhas. E aí o nosso parlamento, com uma forma de compensação dessa perda dessa receita, ela criou uma espécie de fundo público. Não é uma espécie, é um fundo público. O fundo especial é um fundo eminentemente público. E então o nosso sistema passou a, mais claramente, a ser um sistema misto. Eu tenho uma percepção pessoal, e aí isso decorre das minhas pesquisas,
e que a gente está caminhando largamente para que a nossa democracia seja 100% financiada pelo público, tá? Daqui a alguns minutos a gente vai tocar um tema e eu vou relembrar isso aí, tá? Mas o que eu quero dizer aqui, fiz toda essa introdução, que a primeira vez que se usou fundo especial, tá, foi na eleição de 2018. Tá? A lei foi aprovada em 2017, foi aprovada em 2018, foi usada a primeira vez em 2018. Na oportunidade, custou 1 bilhão e 700 milhões de reais à sociedade brasileira, o fundo especial. Esse ano instaurou-se uma confusão, queriam aumentar para 3 bilhões e pouco, acabou que fechou essa conta em 2 bilhões, tá? E só para encerrar esse tópico, eu fiz uma pesquisa de outros países que fala a respeito de financiamento público, financiamento privado, e assim, na grande maioria dos países, aqui eu pesquisei Estados Unidos, Canadá, Argentina, Portugal, Reino Unido, França, nesses locais todos têm financiamento público. Nos Estados Unidos tem uma pequena diferença. Se você usar o recurso público, você não recebe dinheiro de origem privada, tá? Então, eu quis fazer essa introdução para a gente começar a debater e iniciar mais ou menos o seguinte. Estamos lá, começou a eleição, convenção, registro de candidatura, tá? O candidato deu entrada na Justiça Eleitoral, recebeu o CNPJ. Tá? O próximo passo, eu queria que você desse uma abordada rapidamente com a gente, esclarecesse a questão de abertura de conta de campanha, se precisa abrir uma conta só, se é mais de uma. Dá um feedback para a gente como esse procedimento de abertura de conta. Importante, Diego, você começar, né, iniciar nosso bate-papo aqui, né, com a parte elementar da produção de contas, né, dos gastos e arrecadações de um candidato, de uma campanha, que é justamente a abertura da conta. Então, existem alguns pré-requisitos para a abertura dessa conta. Primeiro, nas convenções coletivas, né, o candidato ele tem que ser aprovado pela convenção e ser feito o registro pelo partido no TRE. Então, a partir desse registro, automaticamente, a Receita Federal ela tem até 3 dias para gerar o CNPJ. Gerado esse CNPJ, o candidato ele tem até 3 dias para abrir pelo menos uma conta, que é a conta de doações de campanha, que é obrigatória. Essa conta é obrigatória. Então, de posse do CNPJ, né, a requisição de abertura de conta, que você vai no site do TSE ou do TRE e imprime, é um documento simples, juntamente com os documentos pessoais do candidato, se dirige a um banco oficial, e aí a gente sempre orienta que seja o banco, o importante seja o banco de relacionamento com o candidato, porque nas últimas eleições verificamos a questão de greves bancárias justamente nesse período. Então é importante que tenha um relacionamento com o gerente, porque vez ou outra, se é necessário você ter um contato, uma movimentação, um depósito ou algum estorno na conta. Então, de posse de tudo, o banco ele tem até 3 dias para fazer a abertura da conta. Essa conta doações de campanha é obrigatória, inclusive ela pode gerar reprovação das contas, se não for aberta nesse prazo, né? Mas também existem outras 2 contas que a gente recomenda, ela não é obrigatória, mas nós recomendamos, nesse primeiro momento, já fazer essa abertura, que é do fundo em relação ao fundo partidário, né? E esse fundo especial de financiamento de campanha que você acabou de colocar também. Porque o candidato ele pode ser pego aí de surpresa, né? De acordo com a distribuição e a destinação desses fundos aí, no início da campanha, no meio da campanha, e aí se você souber que vai arrecadar e ainda providenciar essa documentação, você vai perder tempo, o que pode gerar, inclusive, a perda, né, desse recurso daí. Então é importante que o candidato ele aproveite a abertura dessa primeira conta e já faça das outras 2 também. Certo. Só uma dúvida, Bruno, que me surge aqui, eu sei que pode ser a dúvida de alguns colegas ou de contadores também. O candidato ele pode usar uma conta que ele já tinha antes ou tem que ser uma conta aberta? Verdade. Essa conta tem que ser exclusiva, né? Tem que ser exclusiva para a campanha.
ela é utilizada exclusivamente para arrecadação e para a utilização da aplicação desse recurso. Então, é obrigatório, toda movimentação da campanha, ela tem que passar por essa conta, né? Caso não passe, é passível de reprovação e é vedado, inclusive, essa utilização desse recurso. Pronto, então vamos lá. O candidato está devidamente registrado, conta bancária aberta, tá? Você nos esclareceu aí que o candidato obrigatoriamente abre a conta de doações de campanha e pode abrir a conta de fundo especial e a conta de fundo partidário, tá? Então, com a conta aberta, penso eu que o próximo passo é arrecadar, tá? E dentre as receitas de campanha, nós podemos citar aqui, você já adiantou, o fundo especial, o fundo partidário, doações de pessoas físicas, recursos próprios dos candidatos, né? Comercialização de bens e serviços, aqueles chamados jantares de adesão, e empréstimos pessoais, certo? Feito essa breve esclarecimento, eu queria que eu vou dar uma iniciada rapidamente falando a respeito só de como é constituído o fundo especial, tá? Ele é distribuído na seguinte proporção, tá? 2% do valor dos 2 bilhões que serão destinados esse ano, ele é dividido de forma igualitária para todos os partidos, tá? 35% do fundo leva em consideração, é dividido entre os partidos que tenham pelo menos um deputado federal, tá? 48% dos recursos será distribuído na proporção do tamanho da bancada da Câmara dos Deputados, tá? E 15% desse recurso será destinado pela proporção do tamanho da bancada do Senado, tá? Então, você nota pela constituição do fundo que a importância que os partidos têm de fazer um grande número de deputados, tá? Então, feito esse breve esclarecimento, tá? Eu queria fazer uma provocação a você. Eu percebi, na eleição de 2018, eu advoguei em algumas campanhas, você fez contabilidade, e eu percebi uma falta de critério mais objetivo e mais democrático por parte de alguns partidos na distribuição desses recursos, tá? Eu queria, se você pudesse afirmar para mim se isso você percebeu, reclamação de algum candidato de que recebeu pouco, teve um candidato do mesmo partido que recebeu mais. Você se deparou com essa situação na campanha de 2018? Sim, diversas situações aconteceu isso aí. Talvez a gente via uma diferença menor entre as candidatas femininas, né, porque tem a obrigação de ter o repasse obrigatório. Mas nós vimos, sim, diversas inconsistências nesses parâmetros, nesses critérios, que aí o próprio TSE, a Justiça Eleitoral, ele deixou a cargo das direções nacionais, né? Então a gente comprovou realmente essa diferença de tratamento entre candidatos. Eu dei dando uma pesquisada, uma estudada na resolução nova, eu percebi que o Tribunal Superior Eleitoral, no seu poder regulamentador, ele fez uma pequena alteração, tá? Nessa questão da distribuição dos critérios, e ele está sugerindo e está para os partidos que eles definam valores absolutos ou valores percentuais. O candidato a deputado federal vai receber 100 mil, 150 mil, ou vai receber 0,5% do fundo. Então, eu estou enxergando que a Justiça Eleitoral, de forma ainda um pouco tímida, ela está começando a querer ter um controle maior sobre esse recurso, até porque é um recurso, como a gente falou aqui, público, tá? Então, é algo que a gente, enquanto operador do direito, enquanto operador da contabilidade, acredito que é algo que a gente tem que até estimular os nossos
as nossas lideranças partidárias a não discriminar candidaturas, tá? E fazer com que esses recursos do Fundo Especial possam ter uma democratização melhor, tá? Bruno, já que a gente está debatendo Fundo Especial, eu queria saber de ti se tem algum tipo de despesa de campanha que não pode ser realizada ou custeada com o recurso do Fundo Especial. Importante esse questionamento, Diego. Queria, se você permitir, só falar um pouco mais dessas duas novidades para a campanha de 2020 com relação ao Fundo Especial. A primeira é essa que você colocou, né? A Justiça Eleitoral, ela justifica lá, né, que é um critério para controle, definição de valores percentuais, né, absolutos ou em porcentagem para estabelecimento desses critérios, onde os diretores nacionais, de forma de maioria absoluta, eles aprovam, onde, por exemplo, eles podem determinar um determinado X% do valor do fundo especial para os candidatos que têm nos municípios com mais de 10, 15, 20 mil habitantes. Também ele pode determinar lá o valor absoluto de X reais para os candidatos e mais um percentual para os que estão na vereação. Então, ou tem mandato eletivo aí de prefeito, né, no executivo do prefeito. Então, ele tenta, né, trazer essa atualização, um pouco tímida, como você colocou, mas também é importante tratar esse norte, porque a Justiça Eleitoral chama bastante atenção. E a outra também, novidade, é a obrigatoriedade do fundo ele ter pelo menos 30% destinado para as candidaturas, né, femininas. A novidade que ele traz é que tem que ser proporcional. Se os candidatos eles ultrapassarem os 30%, então a divisão desse fundo ele tem que ser proporcional. Por exemplo, temos 30% de candidatos femininos e aí nós teríamos que ter pelo menos 40% destinado a esses candidatos. E aí respondeu. Não, ia falar aqui, eu estava assistindo uma palestra da professora Denise Schlickman. Ela é da Abradep, até mandar um abraço para o nosso amigo Marcelo Vai, presidente da Abradep, que está acompanhando aqui também. E ela fez uma crítica a essa questão dos 30%, bem interessante. O que a legislação eleitoral diz é o seguinte, que é 30% reservado para sexos, né? Sim. Só que, convencionalmente, acaba que fica falando, os 30% das mulheres, mas quem sabe um dia pode ser os 30% dos homens, né? Então, tá muito difícil, não. Bruno. Então, verdade, tanto que foi, né? O TSE teve a discussão também, a questão de gênero, né? Isso. Então, você está com razão, é porque hoje o que a gente vê ainda é uma participação ainda muito tímida das mulheres, mas que a gente visualiza crescendo ao longo dessas eleições, né? E respondendo aquela tua pergunta, em relação aos gastos, se a gente for ver na determinação eleitoral, ele não proíbe nenhum gasto, né, dentre aqueles que a resolução traz de gasto de campanha. O que a gente orienta? A gente orienta também que seja semelhante às despesas do fundo partidário, onde as despesas do fundo partidário elas não podem ser usadas, os recursos do fundo partidário, eles não podem ser usados para despesas de multa do candidato e também de pagamento de juros ou mora. Né? Geralmente você contrata um fornecedor e se naquela data você não pagar e aí for pagar a questão de juros e multa, não pode ser utilizado. Então a gente orienta e os recursos destinados ao fundo também, eles não sejam destinados ao pagamento de multas, quanto multas de candidato, né, multas eleitorais, quanto também a questão aí de multas de juros para alguma despesa de campanha. Outra questão, Bruno, que essa questão está prevista está prevista pela primeira vez na resolução desse ano e foi algo que trouxe muita confusão na eleição de 2018. Diversos processos chegaram no TSE discutindo isso, que era o seguinte, partido político ou candidato fazer doação, transferir recursos oriundos do fundo especial para candidatos de outras agremiações, tá?
E diversas demandas judiciais chegaram no TSE a esse respeito, tá? E qual foi o posicionamento que o TSE adotou? Que a transferência, a doação de recurso do fundo especial, ele só poderia ser feita para outros partidos ou candidatos de outros partidos, desde que esses partidos integrassem a mesma coligação, tá? Lembrando que em 2018 a gente tinha coligação majoritária e coligação proporcional, tá? Esse ano nós não temos mais coligação proporcional, mas a resolução, tá? A 23.607/19, que disciplina os gastos, ela acabou permitindo isso, que a transferência de recursos do fundo só possa ocorrer dentro da coligação. Não pode mais fazer algo como foi feito em 2018, tá? E nesses processos que eu observei em 2018, o TSE foi bastante duro com os candidatos. Ele declarou irregular, tá, a aplicação do recurso, a doação, e para os tratados de recurso público mandou devolver. Tá? Então, é o que eu queria deixar como inovação também, porque de fato é uma inovação desse ano, tanto para os contadores, como para os advogados, ou como para algum pré-candidato que esteja assistindo aqui a nossa live. Tá? Já está chegando algumas perguntas aqui, Bruno, a respeito de contratação de advogado e contador com recurso do importante fundo. Tema aí. Vamos deixar essa resposta para o fim, que aí a gente nos afeta diretamente e eu penso que a gente deva responder isso daqui a pouquinho, tá? Marcelo Vai que fez essa pergunta, Marcelo, eu prometo a você que eu vou lhe responder, tá certo? Outra questão que eu acho importante a gente debater, essa questão do... Se você me permite, só uma colocação, né? Que você colocou aí. Então, justamente, é proibido, é vedado, até porque fugia a intenção do legislador, que era o fortalecimento do partido. Exato. Então, hoje, devido à proibição das coligações, né, na proporcional, então hoje só existe a doação para a majoritária. Então, um partido coligado, né, da majoritária, ele pode fazer essa destinação do fundo, né? Mas para proporcional e para outros partidos nem se fala, né? Isso. Eu coloquei aqui no nosso tópico também algo muito rápido para a gente dar uma pincelada a respeito do fundo partidário, que foi algo que a gente já nessa discussão inicial a gente já abordou, da utilização de recursos do fundo partidário também nas eleições, tá? Eu chamo só a atenção a um item que o parágrafo 2º do artigo 15 da resolução da prestação de conta, ele autoriza que o partido transfira para candidatos recursos oriundos do fundo partidário, tá? Mas que, mesmo de exercícios anteriores, mas que faça a segregação de recursos que tenham tido origem de doação de pessoa jurídica, tá? Isso, por conta do julgamento da ADI 4650. Tá? Então, assim, o que é que eu pergunto a ti? O pessoal fala muito dessas doações ocultas. Às vezes a pessoa faz uma doação para o partido doar para o candidato. Tá? Então, com certeza você já deve ter se deparado com isso a respeito da obrigatoriedade de inscrição do doador originário. Sim, sim. Eu queria que tu explicasse um pouco para a gente como é que funciona isso. O próprio tema, né, do SPCE, ele tem um campo para você identificar essa origem quando a destinação do fundo partidário. Inclusive, os próprios partidos eles têm que estar registrados na sua contabilidade essa informação. Porque ainda pode ter alguns registros aí de doações de pessoas jurídicas e elas sejam, por engano, destinadas a um candidato. Então, à medida do possível que isso aí for identificado, o candidato tem que fazer essa devolução para o partido ou então, inclusive, para o próprio TSE.
mas é vedada a utilização. Por isso, essa obrigatoriedade aí de registro e na própria prestação de contas, há sim um campo para você identificar essa informação. Vamos passar para mais um tópico de receita, tá? O chamado crowdfunding, a vaquinha eleitoral, tá? Nós sabemos que a vaquinha eleitoral é uma espécie de serviço de intermediação de recebimento de doações, tá? Ela tanto tem para outras finalidades como tem para doações eleitorais, tá? E desde o dia 15 de maio agora, os pré-candidatos estão autorizados a fazer esse tipo de doação. Aliás, a pleitear esse tipo de doação, tá? Então, assim, um questionamento que eu faço a ti quando o candidato, de fato, registra a candidatura, esse recurso da vaquinha eleitoral vem abastecer a conta de campanha, essas doações que foram feitas na vaquinha, elas obrigatoriamente precisam também ser inscritas com os dados do doador originário ou vem a doação da empresa de vaquinha? Vamos lá. Portanto, é uma forma de arrecadação, né, uma forma de arrecadação do financiamento coletivo. Ainda estamos engatinhando nesse procedimento. Né, o Brasil ainda não tem essa cultura, entre outros países aí, como os Estados Unidos, aí, que arrecadam milhões e milhões com relação ao financiamento. O Brasil, na eleição passada, arrecadou em torno de pouco mais de 20 milhões em financiamento coletivo, é um valor muito pequeno em proporção às eleições, e aí tem que ser obedecido alguns requisitos. Tem que se contratar a empresa que seja homologada pelo TSE, então o TSE ele abre um edital para homologação, tem a questão da segurança. Como você falou, desde o dia 15 de maio está liberado para o pré-candidato ele fazer um termo de acordo com essas empresas cadastradas para começar a divulgar, fazer essa divulgação da doação. Essa doação ela vai ficar numa conta específica, onde aí essa empresa ela fica como uma fiel depositária. E caso a empresa, o candidato, ele tenha a sua candidatura homologada, ele obtém o CNPJ, abra a conta, a partir daí, né, a empresa ela vai transferir esse recurso para o candidato para ele começar a utilizar. Nessa transferência, né, tem a informação também da destinação por CPF, onde é registrado no SPCE no campo específico, então a integração desse documento, o layout dessa empresa, o que define como tem que ser utilizado e o arquivo que nós importamos, né, para ficar registrado no Partido de Contas. E nós registramos, inclusive, as taxas e o valor que essas empresas elas também cobram por esses serviços. Caso não seja aprovada a candidatura, nem feito registro, esse recurso é devolvido para quem fez a doação, mas não impede que a empresa que captou, ela cobre aí por esse serviço aí. Certo, interessante. Quando você falou aí que a gente está engatinhando ainda, eu estava fazendo aqui uma pesquisa antes de elaborar esse nosso roteiro. Só a título de exemplo, eu observei aqui no nosso país que de todos os candidatos à presidência da República na última eleição de 2018, o maior arrecadador de recursos por meio de vaquinha foi o atual presidente, Jair Bolsonaro. Ele teve 94% dos recursos de campanha dele oriundos dessa fonte. A diferença para os outros é gritante. Só para você ter ideia, o candidato Fernando Haddad, que foi o segundo colocado, ele teve 4,3% dos recursos dele de campanha oriundos de vaquinha. Tá? O candidato Ciro Gomes teve 3,8%, o candidato Geraldo Alckmin teve 1,65%. Então, é algo que a gente, enquanto brasileiro, enquanto operador dessa máquina tão pesada e complexa que é a eleição, que a gente precisa reavaliar. E, sim, comentando isso também, só para você ter a ideia da diferença. Na eleição de 2008,
o candidato Barack Obama, que foi presidente dos Estados Unidos, ele arrecadou só em doações de internet e vaquinha eleitoral, toda essa sistemática, 500 milhões de dólares. Tá? Então, assim, 500 milhões de dólares, a cotação do dólar hoje é mais do que o valor inteiro do nosso fundo especial. Então, é algo que a gente precisa, de fato, repensar no nosso sistema eleitoral. Verdade. Outra novidade... Acho que o financiamento coletivo, né? Vaquinha é a forma popular que a gente conhece, mas eu acho que ele tem que ser estimulado até para a gente diminuir o peso, né, do recurso público na campanha. Então, eu acho que tem que ser estimulado. E aí também estimula, a par e passo aí, a participação, né, do eleitorado na campanha daquele candidato que ele vincula as suas ideias, as suas ideais. Então, é um importante financiamento que tem que ser estimulado. E falando em financiamento, eu já falar com o nosso amigo contador aí, Guilherme Couto, que está com a gente também. Estou vendo aqui nosso amigo contador também, aqui, Tiago, que está presente aqui também. Mas é uma forma de arrecadação que nós temos que estimular. Tem nosso amigo aqui, Flávio Cardoso, contador, especialista na área de contabilidade pública. Jurandir Queiroga, colega advogado. Bruno, eu trouxe outro tema que eu penso que é uma das grandes novidades dessa eleição. Tá? Um abraço, meu amigo André Godoy, que foi a limitação, tá, do autofinanciamento de campanha por parte do candidato. Tá? Nessa mini reforma agora de 2019, o Poder Legislativo alterou a lei das eleições, a lei dos partidos políticos, e passou a prever o seguinte, que o candidato só pode utilizar, só pode depositar, investir na sua campanha o limite de 10% do limite de gasto da sua campanha. Tá? Então, eu fiz uma espécie de crítica nisso aí e cheguei à conclusão no seguinte sentido. Imaginemos um candidato a vereador do município pequeno, que o limite de gastos é 10 mil reais. Tá? Esse candidato só vai poder investir na campanha dele mesmo, assim, a quantia de R$1.000. Isso mesmo. Então, assim, não sei se o seu raciocínio é esse, mas eu penso que essa alteração legislativa, ela vai estimular, infelizmente, doações por pessoas indiretas ou até uma prática de um caixa 2. Porque imaginemos, se o eleitor pode doar 10% de todo o rendimento bruto do ano dele anterior, imagine que o eleitor tenha 30 mil reais de recursos no exercício de 2019. O eleitor vai poder investir 3 mil reais na campanha do candidato e o próprio candidato, que é o maior interessado em investir na campanha dele, só vai poder investir os R$1.000. Então, assim, eu fiz essa leitura que acredito que isso, infelizmente, vai estimular prática de caixa 2 ou doação por pessoa interposta e queria ouvir tua opinião a respeito disso também. A justiça eleitoral, assim, acredito que um do objetivo dela foi justamente estimular, tentar igualar, né, o poder aquisitivo dos candidatos. Por exemplo, nós tivemos na eleição passada para presidente que o próprio candidato Henrique Meirelles, ele bancou, né, sua campanha de alguns milhões. Então, eu acredito que o legislador ele teve essa intenção. Mas aí ele não teve, talvez, esse cuidado de olhar para esse artigo aí, é um ponto controverso, aquele município, né, vai estar limitado aí a 10, 15, 20 mil reais, onde o candidato, ele poderia, até se fosse naquela regra de 10% do rendimento que ele teve no ano anterior, poderia ser até mais favorável para ele. Mas aí ele está com esse limitador aí do autofinanciamento a 10%. Então, você está correto no seu posicionamento, eu também tenho esse posicionamento aí, por ele estar estimulando justamente outras formas de financiamento aí de campanha, uma delas aí é que você citou. É um ponto bastante controvertido que tem que ser revisto para as próximas eleições.
Outro ponto que aí eu acho importante a gente debater, que eu estava dando uma estudada na resolução hoje, que aí não é nem tão mais em relação à receita, é mais em relação à despesa. Tá? Eu li e fiquei assim, um pouco abismado. Não sei se você chegou a ver o artigo da resolução que fala a respeito dos gastos com combustível. Tá? Tem lá o parágrafo 11 que diz o seguinte: os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de apresentação do documento fiscal da despesa, do qual consta o CNPJ para abastecimento de. Olha o que diz esse inciso primeiro: veículos em eventos de carreata até o limite de 10 litros por veículo, desde que feita na prestação de contas a indicação da quantidade de carros e de combustíveis utilizados por evento. Eu confesso a você que eu fiquei abismado quando o TSE, no seu poder regulamentador, legitimou a entrega de combustível. Eu sei que já houve alguns julgamentos que entenderam que o combustível não estaria atrelado ao voto, mas eu enxergo que isso é um benefício direto para o eleitor. Então, foi algo que me deixou bastante surpreso, tá? Bruno, a gente trouxe outra temática, que aí essa eu queria que tu começasse a abordar a respeito da importância da organização jurídica, da organização financeira, contábil das campanhas eleitorais. Então, é algo que você tem uma experiência grande. Eu vi que você recentemente proferiu palestra para pré-candidatos de um partido político, também abordando essa temática. E eu queria que você abordasse, com a sua experiência, essa questão da importância da organização jurídica e contábil das campanhas. O primeiro ponto, Diego, que eu queria abordar é a obrigatoriedade, né? A própria legislação, ela traz a obrigatoriedade, né, de você ter um contador que acompanha desde o início e também de um advogado presente aí em toda a fase da prestação de contas e da campanha em si. E segundo, esse início dessa organização, ele não se dá no momento da abertura da conta, ele não se dá no início da prestação de contas. Ele tem que ser prévio, inclusive na pré-candidatura, onde o candidato ele pode começar já a escolher primeiro o seu contador, o seu advogado e principalmente o seu administrador financeiro. Porque o candidato ele está preocupado em ganhar a eleição, ele tem que entrar no voto. E não adianta ele ser eleito e depois ele não ter suas contas aplicadas. Então é importante que ele faça essa escolha antecipada. É o primeiro ponto aqui que a gente orienta essa organização financeira. O administrador financeiro, né, o advogado e o contador, que podem já começar a orientá-lo desde esse momento aí de pré-campanha. E aí, no momento que for acontecendo as decisões partidárias, o candidato também pode já se organizando, fazer o seu orçamento de campanha, quanto é que eu vou gastar, quais são as prováveis receitas que eu vou ter, e aí já também selecionar os seus possíveis fornecedores. Então é importantíssimo demais, enquanto não começa ainda aquela luta do dia a dia ali pelo voto, ele tem essa oportunidade e é um passo fundamental para ele ter uma boa prestação de contas e ele não sofrer nenhuma descontinuidade, nenhuma diligência, que pode ser inclusive anterior do TRE, e ter que sair justificando em todas essas fases aí do processo eleitoral. Então, são essas dicas simples, mas essenciais e fazem diferença, sim, no julgamento das contas, onde o candidato, após ser diplomado, ele pode exercer o seu mandato com tranquilidade. Uma questão importante também, que eu, estudando algumas decisões judiciais, e tenho visto que a Justiça Eleitoral ela vem apertando o cerco em relação a isso aí, diz respeito à não prestação de contas parcial ou prestação de contas parcial com omissão de receita, com omissão de despesa, fora do prazo, entendeu? Então, assim, dentro dessa sistemática de organização de campanha,
é importante que o candidato dê munição documental para que tanto o contador quanto o advogado possa ajudar nessa elaboração da prestação de conta parcial, aí mais o contador do que o advogado, para que ela saia refletindo a realidade da candidatura, tanto no que tange a receita, no que tange a despesa, tá? E que ela seja feita dentro do prazo legal, tá? Então, eu tenho visto o Ministério Público muito atuante nesse particular, certo? Batalhando, recorrendo, sempre impugnando esse tipo de conduta, tá? Esse tipo de desorganização procedimental na campanha, tá? Então, é algo que os candidatos precisam estar muito atentos. Outra coisa, aquela informação ao TRE dos relatórios financeiros de doações. Importante cumprir aquele prazo para que a população tenha o controle social dos gastos, saber quem é que está investindo na campanha do seu candidato, ou até do adversário do seu candidato. Tá? Isso é importante demais. Bruno, nosso colega Fábio Brito fez uma pergunta que eu penso que é uma pergunta interessante da gente responder. Quando a campanha gasta mais do que arrecada, o que é que acontece? Veja só, existe duas situações aí, né? A primeira, ele fez o pagamento de todas as suas despesas, ele ficou com saldo em conta. Então, esse valor, ele tem que ser repassado por fundo partidário, né? Ele tem que ser repassado para o partido em instância estadual. Mesma coisa se tiver recursos, né, de doadores, pessoas físicas também, tem que ser destinado ao partido a nível estadual. Se for o recurso, o FEFEC do Fundo Especial, ele tem que ser via GRU. Isso também vale, Diego, para questões de bens, né? Então, se eventualmente aí o candidato ele recebeu uma doação de algum bem ou adquiriu algum bem, esses bens, finalizado o período aí eleitoral, ele tem que ser repassado aí para o partido estadual. Pelo que a pergunta de Fábio, acho que foi no seguinte sentido. Quando a campanha fecha o saldo no vermelho, tá? Aí é o inverso aí, né? Aquela assunção das dívidas, com coleta. Finalizou. O candidato ele só pode realizar a despesa até o último dia da eleição, né? Mas a legislação permite que após esse prazo daí, se ele tiver ainda alguma obrigação a pagar, ele pode arrecadar, né, para que tenha serviço. Caso chegue no momento da prestação final, ele não tenha saldado essa dívida, ele tem que levar para o partido, a Executiva Nacional, para ela assumir a assunção, como você colocou aqui, desse débito. Então, o Partido a nível nacional, ele tem que aprovar essa função e essa documentação tem que ser enviada juntamente com a prestação de contas, né, alguns regramentos, inclusive com um cronograma de pagamento para a Justiça Eleitoral. E pode ter, inclusive, um caso aí de reprovação de contas se esses passos aí não forem seguidos. Certo. O nosso colega Rafael Paulino fez um questionário importante na integração, deixa eu ver aqui, a importância do entrosamento entre advogado e contador no processo de prestação de contas. Rafael, na minha opinião, isso é importantíssimo. Se o contador e o advogado não estiverem entrosados nessa condução aí, acredito que o candidato vai sofrer bastante. Tá? Eu costumo dizer que a contabilidade é a co-irmã da advocacia, seja na atividade eleitoral, seja até na atividade empresarial também. São atividades que se complementam, tá? Nosso amigo Sérgio Farias, seu colega contador, falando aqui que é importante ter planejamento de campanha, tá? Bruno, outra questão que eu acho importante, e aí eu acho que a gente deve gastar o nosso português nessa temática,
tá? É o que a gente deixou aí para o pessoal na surpresa, na expectativa, que foi a inovação agora de 2019, que estabeleceu lá no artigo 44, inciso 8 da Lei dos Partidos Políticos, a questão do pagamento de consultoria contábil e advocatícia, certo? Com recursos do fundo partidário, fundo eleitoral. Como é que tu enxerga essa situação? Qual é a tua opinião pessoal, enquanto contador, enquanto liderança estadual da contabilidade? Como é que tu enxerga essa inovação? Eu vejo com muita preocupação de uma situação como essa, onde o legislador ele cria essa exceção e vai de encontro a todo o regramento e a intenção que a gente sempre tinha da justiça eleitoral, onde o profissional da contabilidade ou advogado ele pode ser pago por fora da campanha ou por dentro da campanha. A gente entende que isso aí seja uma aberração, porque a assinatura, né, dos autos da prestação de contas, você vai ter os profissionais lá responsáveis. A própria legislação ele traz a obrigatoriedade desses profissionais em todo o processo. E aí você vê uma regra dessa aí, estimulando, inclusive, outras formas de pagamento para esses profissionais. Então, vai de encontro com princípios, inclusive, que norteiam as nossas prerrogativas, a nossa produção. Eu acho que o sistema, tanto o Conselho Federal, o Conselho Regionais, quanto o OAB, estadual e federal, eles têm que se posicionar e cobrar para que as próximas eleições, o que está decidido, isso não mais ocorra. Inclusive, abre caminho também para agrupamento de honorários. Abre diversos caminhos aí para você estar tratando aí como o trabalho dos profissionais aí, não relevando a importância que tem no processo eleitoral. Se caso seja feita essa despesa por fora, inclusive pessoas físicas podem pagar, né? O próprio candidato ele é obrigado a obedecer aquele de 10%, mas ele não é obrigado a estar pagando por fora um contador, um advogado, que pode ser com valores até mais caros, dependendo da assessoria que ele fecha aí, de uma campanha. Então, a gente vê com muita incoerência e preocupação com relação. Nós vamos aí para que essas despesas elas estejam contidas, sim, na aplicação de conta dos candidatos, até porque é inerente ao nosso trabalho e ao nosso regulativo. É interessante, Bruno, essa sistemática, pelo seguinte: a priori, o pessoal acharia que a gente, enquanto advogado, você, enquanto contador, que isso seria uma espécie de vantagem que a gente estava recebendo do legislador. Mas a minha opinião pessoal, tá, ela é igual à sua, tá? Assim, a advocacia e a contabilidade ela tem uma importância grande na campanha, tá? Isso aí é inegável. A cada dia que passa, a prestação de contas é algo mais sério, mais duro, com mais controle, pode levar, inclusive, um candidato a perder o seu diploma, tá? Sim. Mas eu penso que a gente, enquanto profissional, a gente não pode defender que os nossos recursos, os nossos honorários estejam à margem do controle social, à margem do controle da justiça eleitoral. A gente não pode, enquanto profissional, muito embora a gente esteja se beneficiando, recebendo honorários pelo nosso trabalho, mas a gente não pode defender que isso passe à margem da campanha, certo? Outra questão que eu queria abordar rapidamente contigo é o seguinte: ainda no que tange a gastos de campanha, na resolução 23.607, algo me chamou a atenção e eu sempre me preocupo muito com aquele candidato pequenininho, sabe, Bruno? O candidato da capital, da cidade grande, esse
tem bastante estrutura, mas eu sempre me preocupo com o pequeno, aquele candidato a vereador do município de 4 mil eleitores. E eu observei aqui na resolução dizendo o seguinte, que não são considerados gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de contas e não podem ser pagos com recursos de campanha as seguintes despesas. São aquelas despesas pessoais do candidato. Combustível e manutenção do veículo automotor, remuneração e alimentação do motorista, telefone e tal. E eu fiquei pensando o seguinte, vamos pegar o exemplo daquele vereador do município pequeno, que com certeza, se receber, já vai receber um dinheirinho do fundo especial muito minguado, tá? Sim. Aí você imagina que o pouco que ele vai receber, ele não pode custear o combustível do carro dele. Ele vai ter que locar um carro e pagar o combustível desse carro locado com esse pouco recurso que ele tem. Entendeu? Então, assim, eu penso que nesse particular o legislador se equivocou. Tá? Porque vai acabar que o candidato vai ter que efetuar um gasto até desnecessário, porque às vezes ele tem o carro dele. Ele faria só o seguinte, cederia o carro e abasteceria, pagaria o combustível com fundo especial, com fundo partidário, entendeu? Então, assim, nesse particular eu fiquei preocupado com isso, porque isso fatalmente vai atingir o pequeno, não vai atingir o grande, entendeu? Então, assim, não sei se tu tem essa mesma leitura dessa situação, mas foi o que eu consegui extrair desse dispositivo. Diego, a leitura que eu tenho aí é o seguinte, a legislação ela deixa facultativo, né, essas despesas ficarem fora do processo eleitoral, pensando justamente na questão do limite. Mas se ele fizer o registro na campanha, se ele fizer esse registro na campanha do carro, ele pode sim ter essa despesa de combustível, desde que ele faça esse registro na prestação de contas. A intenção, a meu ver, do legislador aí, foi justamente exonerar um pouco mais, para ele não bater aquele limite da campanha. Mas então ele faculta esse registro. Mas ele não obriga a o não registro. Então, se ele vier a registrar na prestação de contas, ele pode sim utilizar esse benefício. Bruno, teve uma pergunta aqui de uma pessoa, Manuel Souza, tá? Se advogado e contador forem pagos por terceiros que não seja o candidato, isso não precisará figurar na prestação de contas? Veja só, a legislação ela determina o registro do valor, né? E assim, é uma situação ainda que o TSE vai ter que se pronunciar. Ele fala que pode ser pago com fundos partidários, com fundos de financiamento, e nesse caso ele deverá registrar, mas não entra no limite. Agora, com relação ao pagamento de terceiros, né, ele não coloca essa cláusula aí. Ele não coloca. Então, ainda está um pouco obscuro esse registro na candidatura. O que a gente vai orientar é que se faça esse registro aí, mesmo que ele não entre na licitação. Mas é um motivo de questionamento para que a Justiça Eleitoral se pronuncie. Então, a gente, quanto de contabilidade, deverá estar fazendo esse encaminhamento e esse questionamento ao TRE, especificamente aqui no nosso Paraíba, para que ele se pronuncie com relação a essa situação específica. Então, você veja só que não só o pagamento, o próprio registro dele também, e fica aí essa interrogação. Bruno, nós temos 10 segundos para finalizar, tá? Só te agradecer, pedir que o pessoal siga o IDEL, @IDEL_PB,